TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olha, estamos aqui de novo, o programa Respostas, trazendo esperança, trazendo luz. Neste sábado, o clima está um pouco frio, mas nós estamos aqui firmes e fortes. Saudação carinhosa a todos vocês. Neste final de semana, eita que final de semana maravilhoso, porque nós vamos comemorar aquelas que são o reflexo mais nítido do amor de Deus às nossas mães, né? Que maravilha, que coisa maravilhosa. Mãe tem muito de Deus, né? Reflete muito do rosto, da face de Deus. Então o programa Respostas mais uma vez está aqui para você que está fazendo o seu caminho, que tem suas perguntas, afinal de contas quem não tem perguntas, né? E as respostas que nós estamos procurando estão todas elas nessa palavra que Deus dirige a nós, né? Essa sua revelação, onde nós podemos conhecer os grandes mistérios da nossa vida, da nossa existência. Somos amados por Deus, criados pelo seu amor. Deus é um ser que dá o ser ao mundo. Então, com muita alegria, a gente está aqui de volta. E tudo bem com vocês? Tudo na paz? Temos nossas preocupações, é verdade, mas a gente não se deixa abater. Nós temos que caminhar sempre na esperança. Tem subido um pouquinho aí o número, né, de pessoas contagiadas. A gente tem que dizer sempre a verdade, porque fora da verdade a gente cria ilusão, né? Mas com a graça de Deus, com a colaboração de vocês, de todos nós, né? Nós vamos aos poucos debelar este vírus, este problema que está aí nos assolando, né? Eu tô sem máscara agora, mas depois vocês vão ver também, tá aqui, minha máscara tá aqui do meu lado, eu cheguei com ela, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito bem, o primeiro momento do nosso programa, do nosso bloco, a maioria de vocês já sabem, né? Nós começamos refletindo sobre um texto, tá? Um texto que ele tem uma importância dentro do nosso caminho de fé. E a partir desse texto a gente vai refletindo sobre realidades, falando sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho. E vejam que hoje nós estamos continuando aquela estrada de reflexão sobre a vocação de vocês. Por quê? A maioria de vocês que nos acompanham são cristãos leigos e vocês têm uma missão. Vocês não vieram nesse mundo a passeio, né? Cada um de vocês é sal da terra e luz do mundo. Esse foi o chamado do Senhor, refletir a bondade de Deus, a sua justiça, a sua paz. Então, você é um construtor do reino, né? Todos vocês são construtores do reino. E agora nós vamos continuar falando exatamente da beleza da vocação dos leigos, mais uma nova dimensão que a gente vai conhecer aí, porque vocês estão muito ligados às estruturas humanas do mundo. Exatamente, o tema desse bloco de hoje é como que os leigos desenvolvem os seus trabalhos, a sua missão cristã nas estruturas humanas, tá? Nós vamos disponibilizar para vocês agora o texto e a gente já volta para fazer o comentário, a reflexão. Nas estruturas humanas. Cristo, tendo-se feito obediente até a morte, foi por isso mesmo exaltado pelo Pai e entrou na glória do seu reino. A ele estão submetidas todas as coisas, até que se sujeite a si mesmo, e consigo sujeite toda a criação, a fim de que Deus seja tudo em todos. Poder este que Jesus Cristo comunicou aos discípulos para que também eles ficassem investidos num domínio livre, próprio de reis, e pela abnegação de si mesmos e por uma vida santa, vencessem em si próprios o reino do pecado, e mesmo para que, servindo a Cristo também nos outros,
conduzissem pela humildade e paciência os seus irmãos àquele rei a quem servir é reinar. Na verdade, o Senhor deseja dilatar, também pela atividade dos fiéis leigos, o seu reino, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Neste reino, também o mundo criado será liberto das cadeias da corrupção para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Grande é, pois, a promessa, e grande o mandato que se dá aos discípulos. Todas as coisas são vossas, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Devem, pois, os fiéis reconhecer a natureza íntima de todas as criaturas, o seu valor e ordenação para a glória de Deus, e devem ajudar-se mutuamente a conseguir uma vida mais santa, mesmo através das atividades propriamente seculares, de modo que o mundo se impregne do Espírito de Cristo e atinja o seu fim na justiça, na caridade e na paz. Lumen Gentium, número 36, parte 1. Vocês vejam que por mais que a gente tente exprimir, é importante vocês terem contato com esse texto, desse documento da Lumen Gentium, e terminou aí de maneira muito forte, né? Nós somos convidados a impregnar o mundo do Espírito de Cristo. Que coisa linda, né? Coisa forte isso, né? Os leigos no mundo são convidados a ordenar todas as coisas, mesmo aquelas ditas atividades seculares. É claro que a gente precisa entender que essa linguagem que a igreja usa reflete um pouco um período cultural, né? Que reflete aquilo que a forma de escrever, né? Então, por atividades seculares, a gente entende tudo aquilo que você faz, desde lavar uma louça, né? O trabalho na escola, o trabalho na universidade, o mundo do trabalho, lá na empresa, né? No comércio. Então, tudo isso tem que ser impregnado do Espírito de Cristo. Vejam, este Espírito de Cristo, né? Para que o mundo atinja o seu fim, no sentido que chegue à sua meta, fim entendido como meta, como finalidade, que é a justiça, a caridade e a paz. Mas eu vou voltar um pouquinho no texto e eu vou falar para vocês, lá no meio do texto, né, tem a frase, essa frase que é muito bonita, né? Na verdade, o Senhor deseja dilatar também pela atividade dos fiéis leigos o seu reino. Dilatar o reino, né? Essa dilatação do reino de Deus. Pela atividade dos fiéis leigos. Vocês melhoram o mundo. Impregnar o mundo de Cristo, dilatar a presença do reino. Então a gente percebe nesse tempo, né? Como tem pessoas solidárias, né? Como tem pessoas altruístas. Como tem pessoas capazes daquele espírito, né? De colocar o outro em primeiro lugar, de servir, né? Tudo aquilo que você faz com amor, seja você um médico, seja você um professor, né? Onde você estiver, você é convidado a ser um sinal dessa luz divina, né? E nesse sentido, a sua boa obra, a sua atividade deve ter consonância com a sua vida de fé, de modo que o reino possa se dilatar através dessas mesmas atividades, né? Também pela atividade dos fiéis leigos, o seu reino, reino de verdade, de vida, reino de santidade, de graça, de justiça, de amor e de paz. Porque lembramos que também este reino, o reino do mundo, também o mundo criado, será liberto das cadeias da corrupção para entrar na glória dos filhos de Deus. Não é só nossa alma que vai ser salva, não. Tá? Não é só a alma que se salva, o mundo vai ser salvo. A criação vai ser libertada, porque ela foi submetida também à força do pecado. Aquilo que Paulo diz também, a criação como que geme, como que sentindo dores de parto, né? Tudo vai ser libertado até chegar à glória, né? Aquela
entrar na glória da liberdade dos filhos de Deus. Por que da liberdade dos filhos de Deus? Porque o poder deste mundo, pensado como domínio, como força sobre os outros, é um poder que escraviza, né? Escraviza quem escraviza e escraviza quem é escravizado. Por isso que, sim, o cristão não pode concordar com a injustiça no mundo. Sabe por quê? Porque esse não é o projeto de Deus para o mundo. Não precisa ser filiado a partido para isso. Isso é nosso, cristãos. A injustiça no mundo fere o projeto de Deus para o mundo. Porque todo mundo, Jesus não é Senhor só da minha alma. É também Senhor da minha alma. Mas é Senhor da história, do mundo. De modo que nós vamos ser julgados por aquilo que nós estamos fazendo no cotidiano. Não é? Nós não vamos ser julgados por aquilo que a gente fez só quando a gente entrou da porta da igreja para dentro. Você está se salvando aí onde você está, ou está se afastando do caminho de Deus ali na vida que você está levando, tá? Porque a gente não pode pensar que só pode ser santo quem vive uma vida enclausurada, rezando dia e noite. Mas nem monge reza o dia e noite. Porque monge é a tradição beneditina, que são a marca da vida monástica na igreja, ora et labora. Mesmo eles trabalha e reza. Vejam, nós precisamos ordenar o mundo, né? Orientar o mundo para que o mundo seja impregnado, né? Está dizendo aqui que o mundo se emprenhe, né? Emprenhe de impregnado. O que é? Eu falo assim, aquele cheiro ficou impregnado em mim. Quer dizer que o Espírito de Cristo tem que ficar impregnado. Olha que palavra forte que nós temos aqui, né? Então todas as ações têm que ser ações santificadoras. Todas as ações do cristão têm que ser ações libertadoras. Até o dia de nós chegarmos daquela liberdade plena, tá? Aquela liberdade que Deus quer para seus filhos e filhas. Tudo aquilo que você faz oprimindo, mentindo, enganando, roubando, né, o pão do outro, a dignidade da outra pessoa, tudo isso vai contra o projeto de Deus, né? Tudo isso vai contra o projeto de Deus, né? Eu sonho um dia, né, que os nossos católicos possam conhecer mais a doutrina social da igreja, e quem sabe assim nós vamos começar a falar menos abobrinha, porque abobrinha a gente vai dizer meio que sempre, né? Mas falar um pouco menos, né? Conhecer para perceber que tudo, né? Os leigos têm que entender que o mundo é o lugar da missão deles, né? Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que o mundo por ele fosse salvo, né? Veja o que é salvar esse mundo. Você participa, tá? Da ação redentora de Deus no mundo. Até o dia, né? Fala aí, né? Até que o mundo liberto, mundo criado, liberto das cadeias, tá aqui, tá escrito, liberto das cadeias da corrupção para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Então toda vez que a gente faz o bem, toda vez que uma injustiça é corrigida, nós antecipamos, nós dilatamos a presença do reino entre nós. E é uma pena que nós falamos muito pouco do reino de Deus, né? E aliás, não sei se vocês sabiam, mas dos discursos, das pregações de Jesus, a maior parte de Jesus falou sobre o reino de Deus. O reino de Deus era o tema central das pregações de Jesus, né? Então, por isso que a gente precisa voltar ao Evangelho sempre, tá? Nós não medimos a qualidade da nossa relação com Deus simplesmente pelas nossas práticas religiosas, não, tá? Porque eu e você conhecemos pessoas, e eu não estou querendo julgar, porque eu também sou uma pessoa que pratico a minha fé, mas a gente conhece muita gente que pratica bastante atos religiosos, e são pessoas profundamente distantes de Deus, né? Você não tem a impressão, às vezes, quando eu entro na rede social, eu falo, mas essa pessoa conhece o mesmo evangelho que eu? Essa pessoa está na mesma religião que eu? Então não é todo mundo. Práticas religiosas é um aspecto da nossa fé. Mas como essa pessoa é para conviver, né? Eu fico perguntando, eu sou de uma paróquia que tem muitos empresários. Eu falo, eu queria ver vocês como vocês tratam os empregados, os funcionários, os colaboradores de vocês. Aqui é fácil pôr a mãozinha juntinha assim e rezar, né? E a mesma coisa a gente, né? Isso tudo a gente percebe na vida. A fé aparece na vida.
E nada está fora do horizonte da fé. O meu trabalho, a maneira de administrar o dinheiro, a maneira de relacionar-se com as pessoas, a maneira que eu faço o meu trabalho, né? Quantos médicos esses dias a gente vê o testemunho, né? Que eu falo, meu Deus, quanta santidade, né? Nesses médicos, nesses enfermeiros e enfermeiras, quanta doação, quanto amor. Então a gente precisa entender que Deus quer que o mundo seja impregnado do Espírito de Cristo, do Espírito do Evangelho, a cultura seja impregnada, para usar um termo de Paulo VI, né? Então é isso, olha que maravilha que é a sua vocação. Você já pensou? Você não veio a esse mundo a passeio, nem você nem eu, né? E nós precisamos realmente estarmos cada vez mais conscientes, né, deste fato. Nós não estamos aqui para que o mundo faça o que a gente quiser, mas nós estamos aqui para dilatar a presença do reino, da justiça, da paz e do amor. Muito bem, nós chegamos ao final desse primeiro bloco. Nós vamos deixar vocês para o nosso intervalo, mas a gente não vai demorar muito. Nós já estaremos de volta. Não saia daí! Então nós estamos de volta, como vocês viram aí nesse intervalo, né? O Papa está convidando todos nós a rezarmos neste período pelos diáconos, né? Que são imagem daquele Cristo que não veio para ser servido, mas para servir. E dentro de nós, todos nós temos que ter aquela dimensão diaconal bastante presente. E eu fico feliz que muitas dioceses do Brasil estão cada vez mais aumentando o número, né? Dos diáconos permanentes, também aqueles homens que têm nos ajudado tanto a redescobrir a importância do serviço na igreja, né? O mais importante é aquele que serve, disse o nosso grande mestre Jesus. Ele mesmo que nos serviu inclusive sua própria vida. Muito bem, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, como está aí na sua tela, você pode sim enviar sua pergunta. Nós temos um número à disposição pelo número 3349-1015 ou também pelo WhatsApp 993470532. E nós vamos agora então para a nossa primeira pergunta desse segundo bloco de hoje, a pergunta da Aparecida, lá do Jardim Centenário. Obrigado, saudação ao povo do Jardim Centenário. Saudações, Aparecida. Tudo na paz por aí, minha santa? Então, vamos lá, a pergunta da Aparecida. É uma pergunta que de vez em quando aparece com algumas nuances distintas, mas voltam. Mas é interessante o que a Aparecida pergunta. Padre, como rezar e acreditar que será atendido quando se vê ao contrário daquilo que se pede em oração acontecer? Como ter fé? Vejam, como é que Deus escuta as nossas preces? A Aparecida colocou uma coisa que é muito real, né? Hoje em dia nós vivemos um tempo onde a gente torna Deus um espetáculo, né? Nós temos que levar Deus para se tornar um espetáculo televisivo. E aí o Todo-Poderoso, né, uma imagem estereotipada de um Deus que faz tudo para mim. É quase um Deus ao meu serviço, tá? E como nós estamos na era da subjetividade, o ego é Deus. E a gente percebe, não é o seu caso, Aparecida, e aqui a gente tem que questionar não Deus, mas a minha oração. Porque a oração, Aparecida, por um lado, ela responde a uma dinâmica dialogal. Quando eu falo com você, eu estou falando com você, eu também me comprometo com você e você comigo. A fala é instrumento de comunicação, eu me dou a conhecer e você também se revela. Então, com Deus, essa estrutura dialógica da oração deve me levar a quê? Aquilo que eu peço, eu me comprometo.
Por quê? Porque não é o coração de Deus que a gente tem que mudar muitas vezes. Às vezes a gente tem que mudar o nosso coração. E a nossa oração tem que ser filtrada. Filtrada, né, sobretudo porque nós precisamos do Espírito, inclusive, que nos ajude a pedir aquilo que é justo. De modo que muitas vezes nós não sabemos o que pedir. Aliás, nós muitas vezes nem sempre sabemos que aquilo que estamos pedindo é o melhor para nós. Temos certeza de que aquilo que eu estou pedindo é o melhor? Tanto que todas as orações, Aparecida, se submetem à oração por excelência do cristão, que é o Pai Nosso. E não se esqueça, Aparecida, que no Pai Nosso a gente diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todas as orações terminam assim. Quando eu faço um pedido a Deus, Deus, eu entendo nesse momento que eu preciso isso, daquela cura, daquela força, tá? Mas submeter-se à vontade de Deus sempre. Às vezes nós não sabemos o que pedir e nós precisamos daquele impulso do Espírito, porque também a nossa oração às vezes é contaminada pelo egoísmo. O egoísmo que está em nós, né? Dá a impressão às vezes que... Dá a impressão não, a gente sente, Aparecida, que às vezes Deus realmente não escuta muitas das nossas orações, porque são orações que não são feitas em Deus. Nossa, Padre, como uma oração não é feita em Deus? Porque é a expressão simplesmente de uma vontade pessoal, né? E quando eu falo com Deus, quando eu encontro com Deus, eu também tenho que me deixar inspirar, né? Porque seu Espírito ora em nós. O Espírito de Deus reza em nós. Nós nos dirigimos ao Pai como se fosse o Filho em prece. Mas a nossa oração tem que ser aquela oração que dilata o reino. Porque às vezes o que nós vamos pedir não corrobora, não facilita com a dilatação do reino. O que a gente não pode perder? A gente não pode perder a confiança em Deus. Sim? É verdade, muitas das orações que a gente faz, atenção, eu faria uma diferença aqui, Aparecida. Pode ser que a oração não foi atendida. Significa não que Deus não respondeu, mas não respondeu da forma que nós queríamos. Tá? E nesse sentido, o que eu diria? Nós temos que de vez em quando pedir que o Espírito peça em nós. Que o Espírito Santo purifique as nossas preces. Por exemplo, eu não posso rezar pelo mal de alguém. Olha, Deus, eu gostaria que o meu irmão que fez um mal para mim, que ele se estrepasse. Eu estou esquecendo que Deus é pai dele também. Então, na oração não tem lugar para, não pode ter lugar para discriminação, não pode ter lugar para preconceito, não pode ter lugar para acepção de pessoas, né? Então, pedir que o Espírito peça em nós, né, é exatamente pedir aquilo que nós precisamos. Nem sempre, Aparecida, aquilo que o cristão pede é aquilo que ele realmente precisa. Por isso que a gente precisa muito de discernimento na oração. E também deixar-se confrontar por Deus. Por quê? Porque depois que Deus... Vamos usar o termo aqui que você usou. Depois que Deus não escuta a nossa oração, não nos custa perguntar por quê. Porque nós não temos o entendimento de tudo. E Deus tem. Agora, é claro, Aparecida, eu vou falar uma coisa aqui porque eu estou falando aqui com todo mundo, não só com você. Então é óbvio que eu não estou me referindo a você. Mas de modo geral, Deus não escuta a oração do opressor. Deus não escuta a oração do fanático. Né? Deus não escuta a oração do soberbo. Né? Derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os famintos, despediu os ricos sem nada. Mãos vazias. Quem está pedindo a Deus? Quem que está pedindo a Deus? Se é um injusto? Se é uma pessoa que quer o mal dos outros? Se é uma pessoa que só pensa em si? Deus não vai escutar muitas das nossas preces. Tá? Agora, o que a gente precisa cuidar é para não cair no curandeirismo, no charlatanismo,
de pensar que um Deus que está o tempo inteiro, né? Deus faz maravilhas, sem dúvida alguma, mas a maior maravilha que Ele faz é exatamente nos fazer entender e compreender o seu amor, que aparece também no ordinário da nossa vida. Às vezes a resposta de Deus não vai vir como a gente esperava, mas virá. O que eu diria, Aparecida, fique tranquila, Deus escuta, Deus te escuta. Deus está nos escutando. Se Ele vai responder do modo como nós esperamos, isso nós temos que deixar nas mãos dEle. E eu faço sempre uma comparação com Jesus na cruz, as orações que Jesus fez na cruz. Porque Jesus citou o Salmo na cruz, Jesus gritou na cruz. São orações. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, está se dirigindo ao Pai, é uma oração, tá? Meu Deus, está se dirigindo à divindade, é uma oração. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que você não pode chorar às vezes para Deus? Por que você não pode indagar Deus às vezes? Senhor, eu não estou entendendo os teus caminhos. O que está acontecendo? Não é pecado. Porque oração tem que ter sinceridade, tem que ter verdade. Senhor, eu sei que o Senhor não escutou a prece que eu fiz e eu queria entender por quê. O que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor está querendo me mostrar? Entendeu? Mesmo que Deus não escute a sua prece, retome isso na próxima oração. Meu Senhor, eu percebi que o Senhor não escutou minhas preces. O Senhor deve ter os seus porquês. Eu, por enquanto, meu entendimento não alcança isso. Mas eu vou continuar confiando. É esse o ponto que eu queria dizer. Jesus gritou na cruz, meu Deus, porque me abandonasse. Mas Jesus também gritou na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Teve muitos momentos da minha vida também, Aparecida, que eu falei, meu Deus, onde o Senhor está com a cabeça? O que está acontecendo? Mas a gente sempre percebe que depois você vai alcançar um certo entendimento e você vai compreender a ação de Deus, às vezes muito tempo depois. Mas uma coisa eu tenho certeza, Aparecida, Deus quer sempre o nosso bem. Deus quer nos salvar, né? E às vezes a medicina para a nossa salvação, tá? É saber lidar também com a situação da dor, né? A dor do outro. E aqui não basta só rezar pelo irmão, tem que fazer de tudo para que o irmão recupere sua saúde, esteja bem, né? Tem gente que faz oração de descarrego, eu falo, não é oração de descarrego no sentido de tirar espírito e essas coisas, mas de desencargo de consciência. Meu irmão, eu estou rezando por você, mas aí você acabou de sair dali, você ficou sabendo que esse irmão precisava de um remédio da farmácia, e você descobriu que ele não tinha condições de comprar essa oração sua não vale absolutamente nada. Você soube, você tem o dinheiro, você pode ajudar ele a comprar aquele remédio. Meu irmão, eu estou rezando por você. Que oração é essa? Isso é da boca para fora. Aliás, já teve gente que falou que estava rezando por mim, mas está rezando pela minha conversão, e minha conversão significa pensar igual ela, né? Então dessas orações eu estou fora. Não quero não. Tá? Se bem que tem que rezar pela minha conversão também, porque eu rezo todo dia para me tornar um ser humano melhor e não é muito fácil não. Então vejam, mas termine sempre num ato de confiança, tá, Aparecida? Deus tem caminhos, a gente caminha nessa vida por vales bastante tortuosos, minha santa. Mas não perca jamais a confiança em Deus, porque Deus quer o bem de todos, tá? E dos silêncios de Deus você escolhe as lições que Ele também quer passar para você, tá bom? Gente, chegamos já ao final desse nosso segundo bloco. Aparecida, obrigado pela sua pergunta. Nós vamos para o nosso intervalo, mas não saia daí, porque a próxima pergunta também é bastante instigante para nós, tá bom, gente? Até daqui a pouco. E já estamos de volta para esse terceiro e último bloco, programa Respostas, aqui com vocês neste sábado. Como eu falei no final do segundo bloco, nós temos a próxima pergunta, é a pergunta da Mena lá do bairro Centro,
Saudações a todo o pessoal do bairro Centro. E tem a ver também com a pergunta anterior da Aparecida, né? Que perguntava-nos como ter fé, continuar acreditando, quando muitas vezes parece que Deus não escuta as nossas orações. Eu acredito que esse seja um tema muito, muito importante, né? Porque a gente precisa cada vez mais entender o modo, né, de Deus relacionar-se, porque Deus é um Deus pessoal. Então essa relação pessoal, dialógica da oração tem que nos levar sim a uma compreensão mais madura do que é ter uma espiritualidade e fazer uma experiência de Deus, né? Eu acredito que tudo está muito baseado nisso, em fazer esta experiência de Deus, né? Oferecer para Deus até a nossa confusão, né? Muitas vezes o nosso entendimento tá turvo, né? Esperar, eu acredito que seja isso que Paulo queria dizer quando ele falou esperar contra toda esperança. Num tempo onde falta sinais de esperança, eu continuar professando minha esperança, né? Aliás, eu diria que é uma mensagem muito atual para nós, né? Não sei o que vocês pensam, mas eu penso que sim. Vamos lá. A pergunta da Mena também, como eu falei, tem uma relação com oração. Quero saber porque toda vez que eu rezo, eu fico triste. Só penso em coisas ruins que fiz. Gostaria de servir, de sentir alegria. É tentação para me desviar a atenção? Olha, Mena, tem várias perguntas dentro de uma pergunta. Por que você está ficando triste toda vez que você reza? Essa é uma primeira questão, né? O que está acontecendo na sua vida de oração? Pelo que eu entendi, tentando interpretar o que você mesmo escreveu, tá? Você disse também, eu só penso em coisas ruins que fiz. O que pode estar acontecendo, Mena, é que você está com um peso de consciência enorme. E isso está se tornando uma cruz que está contaminando completamente a sua vida relacional com Deus. Uma coisa é o arrependimento como fruto da ação da graça em nós, tá? Outra coisa é aquele sentimento de culpa paralisante, tá? Que é o caso, eu acredito que não seja nem tanto de uma direção espiritual, mas de um trabalho psicológico, porque tem algo ali que está bloqueando a sua relação com Deus. Por que você está associando o momento de oração com o momento em que a sua consciência começa a te acusar? Talvez pelo fato de que você tenha algum peso muito forte na consciência, mas aí você precisa se libertar disso. Porque qual é o sentido do arrependimento cristão? É uma dor? Sim, sem dúvida alguma. É uma dor pelo pecado cometido. É um ranço que eu pego. E é uma dor porque também é uma decepção comigo mesmo, né? Essa decepção comigo mesmo é parte do processo de cura, mas é um arrependimento para a cura, para a libertação. Eu sempre digo, olha, meu irmão, minha irmã, não tem um pecado seu que seja mais forte do que o poder redentor de Cristo na cruz. Porque se tem um pecado que o poder redentor da cruz não consegue curar, né, salvar, significa que Jesus ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando o trabalho dele, não ficou completo. Então, o sentimento de culpa, uma certa culpa dentro da concepção cristã, ela é boa, porque ninguém pode sair passando por cima do sentimento das pessoas, falando o que quer, nas redes sociais, né? Ontem mesmo eu convidei uma pessoa das minhas redes sociais e eu disse, olha, se você continuar usando essa linguagem, infelizmente você vai ter que deixar aspas, a amizade das redes sociais. Por que essa agressividade? Não, as pessoas não podem sair nas redes sociais dizendo o que querem. Fake news tem que ser punido. Chega, basta. Ninguém pode dizer em sociedade tudo o que pensa. Até para fazer um parênteses, para brincar um pouco com vocês, né? Eu vejo meus amigos postando, se eu disser tudo o que eu penso, eu já estava preso, né? Fecha parênteses para rir um pouquinho. Mas a coisa é séria. Nós precisamos sim voltar ao sentimento de culpa. Talvez os psicólogos que estão me ouvindo precisem entender que eu estou falando dentro de um contexto. O arrependimento cristão dessa culpa
Eu não posso. Tem gente que... O que é o psicopata? O psicopata não tem culpa nenhuma. Ele mata friamente. Ele dorme com a pessoa morta que ele acabou de matar do lado. Vocês acham isso normal? Não. A pessoa entrou num tal nível de frieza, de relaxo da sua consciência, que não sente mais culpa por nada. Agora, tem um tipo de culpa que é paralisante, que escraviza. Eu diria, Mena, tá? Eu desconfio que talvez seja esse tipo de culpa que pode estar te congelando, aí tá te fazendo muito triste. Não tá legal isso aí. Já aconteceu de eu sair muito triste de uma oração? Sim, mas sei lá, triste comigo, triste porque a gente percebe que muitas vezes queriam que as coisas fossem um pouco mais claras, mas o mundo tem hora, né? Nós, as pessoas que estão ao nosso redor, hora dão um passo para frente, 2 para trás. É a vida. A vida é uma batalha, né? Mas o que eu estou preocupado aqui, Mena, é que você fala que toda vez que você reza, você fica triste. Tem alguma coisa errada aqui. Do aspecto espiritual, eu digo que alguma coisa precisa de ser desbloqueada. Porque você também tem que encontrar consolação na oração. Se bem que dizem, né, que Madre Teresa fala no seu testemunho, no seu livro, né, que os mais piedosos já tentaram fazer as interpretações para amenizar o impacto das palavras de Madre Teresa, mas ela falou que ela nunca encontrou consolo na oração. Ela sempre viveu, ela sempre sentiu essa aridez, mas nunca perdeu a confiança em Deus. Aliás, uma grande santa, né? Grandes heróis, os nossos santos. Então tem alguma coisa aí que não está bem não, viu, minha santa? Mas procura uma direção espiritual, tá? Procura uma direção espiritual. O padre próximo aí, o diácono, alguém da sua comunidade que tem um pouquinho mais de experiência, dá uma conversada. E de repente você vai precisar também de uma ajuda de um psicólogo, né? É esse pessoal que conhece bastante o mecanismo interno da nossa psique, pode te dar uma força grande. Às vezes tem um psicólogo na comunidade, né? Algum irmão que pode de repente conversar com você, né? Te dar uma luz, pelo menos, para você retomar. E eu espero que você retorne a sentir alegria. Se é uma tentação, meu Deus, mas se é uma tentação, pode ser. Para que você desista da oração? Sim, mas não desista. Só que você não pode toda vez que vai rezar sair triste, arrasada. Não dá. É alguma coisa aí. Alguma coisa errada aí, tá? Então, o que nós precisaríamos ver? Eu acho que é isso, eu acredito que seja isso. Você procurar uma direção espiritual, e outra... isso eu estava pensando, eu li a sua pergunta um pouquinho antes, já comecei a pensar. Os Salmos, por exemplo, coloca de maneira muito crua o que o salmista está pensando. Está com raiva, Senhor, vai lá e acaba com o meu inimigo. Né? Modo de dizer, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que interpretar dentro do contexto. Mas o que eu diria? Começa a rezar com os Salmos, sabe? Eu digo que nós cristãos temos pouca oração, tem pouco de Bíblia na nossa oração. Eu acho que isso foi a intuição, a primeira coisa que eu pensei quando eu li sua pergunta. Faça uma oração, Mena, com salmos. Tá? Vai lá. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Salmo 23. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, é o caminho da alma diante dos vales tenebrosos da vida. Mas termina proclamando que o Senhor vai me conduzir para os pastos verdejantes, para águas cristalinas. Esperança, né? O Senhor nos mostra a realidade, mas nos leva à esperança. O Senhor deixa uma porta sempre aberta. É isso. Reza os salmos. Era esse conselho que eu queria te dar, Mena. Começa a rezar com os salmos. Lê um versículo e se coloca naquele versículo. Tenta interpretar o sentimento do salmista e coloca-se ali, né? E também, se você quer um outro conselho, aquele salmo, eu não lembro agora o salmo, meu Deus, porque me abandonaste, está lá também. Me fugiu agora, eu estou fazendo confusão com 2 salmos. Se eu falar um, enfim. Procura fazer orações mais bíblicas, no sentido, procura um salmo, né?
e vai se reaproximando do Senhor. O que você não pode se afastar é da vida de oração, porque não tem vida cristã sem vida de oração, porque vida de oração é eu voltar à fonte da minha esperança, voltar à fonte da minha alegria e voltar à fonte do amor, porque se a gente olha ao nosso redor, cada vez mais dá vontade de chutar o balde, né? E a gente precisa voltar sempre ao amor. A gente não pode desistir do amor. Por isso que a gente não pode desistir de buscar sempre da água límpida da fonte que a oração nos dá. Tá bom? Então, muita atenção, né, nesse sentido, para você fazer uma oração mais voltada para os salmos. Tá? Com mais salmos, mais bíblica. Gente, eu não sei se nós vamos ter muito tempo agora para terminar o programa, mas eu vou fazer uma coisa agora que eu acho muito importante. Sabe, aqui também na TV Imaculada nós temos mulheres maravilhosas e eu vou fazer uma homenagem agora para elas, só que em nome delas eu gostaria que você, mamãe, que nos acompanha, recebesse essa homenagem. Do fundo do nosso coração, eu vou terminar hoje esse programa dando uma bênção especial para todas as mães. Gente, obrigado. Obrigado porque Deus fala muito através das nossas mães. Vocês são reflexo dessa bondade, desse amor divino. E o que seria das nossas vidas sem vocês? Nossas vidas começam grudadas, juntas. E nós passamos toda a nossa vida vivendo essa proximidade, de modo que uma mãe nos faz sentir mais fortes. Falam que vocês são sexo frágil, estamos longe disso. A realidade mostrou o exato contrário. Vocês são capazes de enfrentar grandes tempestades e, o que é melhor, sem perder a ternura. Papa Francisco falava da revolução da ternura. Mães, sejam revolucionárias, continuem espalhando ternura pelo mundo. A vocês, todas as mães, de modo especial, eu quero citar agora, porque o amor de Deus é bem concreto, eu quero citar o nome dessas mães abençoadas, que são colaboradoras da TV e Rádio Imaculada, todas as mães milites que acompanham essa programação, que acreditam nesse projeto, todos os milites, as mães milites espalhadas por todo esse Brasil, pelo mundo inteiro. Mas eu quero agora dar nome, rostinho a estas mães, né? Que coisa maravilhosa. Patrícia de Barros, mamãe Patrícia de Barros, a mamãe Alessandra Canachiro, a mamãe Kátia Ranieri, a mamãe Rosimeira Oliveira, a mamãe Ramona Ayala, a mamãe Catarina Chevéria, a mamãe Estela Faria, a mamãe Daniele dos Santos, todas as voluntárias e milites que participam deste grande dom da maternidade. Então, Maria Imaculada, que também foi mãe, traga no coração de vocês alegria. E eu quero agora aqui, quase que emocionado, lembrar também daquelas mamães que não poderão receber um abraço de seus filhos, um abraço físico. E que esses filhos vão procurar de todas as formas, pelas redes sociais, demonstrar o amor, né? Nós precisamos muito da força de vocês. As mamães que estão solitárias, né? Mas não estão jamais sozinhas, porque o nosso destino para sempre está unido. Nós estaremos sempre unidos. Então, com muita emoção, eu quero também lembrar daquelas mamães que partiram, não puderam se despedir de seus filhos. Todo esse problema que nós estamos vivendo, nós estamos bastante sensíveis, né? Eu também estou bastante emocionado nesse momento, mas eu gostaria de terminar esse programa dizendo isso. Obrigado pelo amor que vocês transmitem. Vocês são a força do mundo. Não são os tanques de guerras, não são as armas que nos dão forças. Vocês têm a potência da ternura, a potência do amor. Eu mesmo não poderei visitar minha mãe em Dourados, né? Ela já se conformou, aceitou, né? Mas o coração da gente fica bastante apertado, né? Mas é isso, vocês se sintam recompensadas pelo amor de Deus, pela fadiga, pelos medos, pelas inseguranças, que vocês sejam sempre muito honradas pelas nossas preces,
pelo nosso amor e pelo nosso carinho. E que a nossa felicidade, a felicidade de seus filhos e filhas, seja cada vez mais motivo de alegria também para vocês. E se já estão em idade avançada, também não desistam, porque vocês são sinais desta força e desta ternura de Deus que encontrou em vocês uma perfeita sintonia. Obrigado, mamães, por tudo aquilo que vocês são, em primeiro lugar, por tudo aquilo que vocês fazem. E nós continuamos contando com a força da oração de cada uma de vocês. As mamães enfermeiras, as mamães médicas, as mamães garis, as mamães policiais, as mamães bombeiros, as mamães que trabalham naquilo que nós chamamos hoje de grupo de frente. Força, muita força, porque o mundo precisa de vocês. Então eu vou invocar essa bênção de Deus, por intercessão da Imaculada, para todas as mamães colaboradoras, da Rádio Imaculada, da TV, e através delas que essa bênção chegue a todas vocês, tá? Eu quero que essa bênção seja um grande abraço para você que talvez está nos assistindo sozinha, que ficou aí isolada, que a família leva o saco de compra, a sacola de compra e deixa aí na sua porta. Saiba que não existe distância para quem se ama. Não existe distância para quem se ama. E vocês estando bem, essa é a nossa alegria. Isso vale qualquer sacrifício. Me dizia uma amiga ontem de Dourados, não vem para Dourados não, que agora a demonstração de amor pela sua mãe é a distância. Engoli seco, pus um RS para dizer que eu estava dando uma risada, mas já estava um pouco choroso, Porque tinha feito planos para ir, mas não vai ser dessa vez. Mas o amor é demonstrado agora assim, Mas nós estamos muito próximos. Então eu invoco nesse momento, pela intercessão de Maria, nossa mãe, mãe de todas as mães, aquela que soube corresponder perfeitamente à vontade de Deus, porque Deus nela não encontrou nenhum obstáculo, que foi concebida sem aquilo que causa tristeza e egoísmo em nós. Que ela seja canal dessa bênção sobre todos vocês, para que tenham saúde e transmitam esperança e sejam sempre revolucionárias da ternura e da fé. Obrigado, mães, e que Deus as abençoe todas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha que difícil fazer essa homenagem, meu Deus do céu, a voz aqui quase não saía mais, mas não tem como falar de mãe e não chorar, Não tem, Gente, o programa Resposta chegou ao seu final, deixando esse grande abraço a todas as mães, as colaboradoras, todas vocês maravilhosas. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Feliz Dia das Mães. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho